Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Assim afirmou Albert Einstein. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Assim afirmou Bezerra de Menezes. Nada, nem todos os exércitos do mundo podem fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. Assim enfatizou Vitor Hugo. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, mais uma série Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão a vocês, telespectadores, internautas, em especial a Aline Gonçalves, que nos conduzem até vocês. E para começarmos o nosso diálogo, além de agradecer as emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Webs Espaço Espírita Santa Catarina e Canal Mais Brasil Frutal, Minas Gerais. As empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojoaria Sol, Cotidiano, todas aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará. Vamos apresentar para vocês alguns temas aqui, bem no pé do ouvido, que fará parte da nossa nova série, que visa uma aplicação prática. Vamos entrando nas minúcias do ensino sintetizado na obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo e mais, para o futuro, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Então, nessa nova série, teremos no primeiro programa a máxima das máximas, ou seja, a cada um segundo as suas obras. No segundo, a parábola dos talentos. Foi-nos confiado talentos. Quem não os promove, devolve. Quem os promove, fica com os que foram confiados e os que foram multiplicados também. No terceiro, os potenciais inatos, aquilo que já possuímos, que fora construído e edificado através dos milênios, e os recursos latentes que são imensuráveis, aquilo que nós podemos vir a ser o que quisermos a partir desses recursos, ampliando possibilidades. E o quarto programa, as duas esferas de ação e de atuação do espírito. O âmago do ser, o livro oculto em nós e as páginas que estão sendo inscritas para ampliar esse livro. As páginas somos nós e o livro oculto, o que já consta em nossa consciência através dos milênios. Vamos ficar só com esses 4 programas e depois, quando começarmos o 5º ou no final do 4º, liberaremos mais 4. Até porque, vocês já sabem, todos os programas nascem no estúdio. Começa aqui, onde estamos falando com vocês. Até então, não sabíamos, minutos antes de entrar no estúdio, um título sequer. E não sabemos nada do que virá a partir de agora. Porque aprendemos com Miramês, quando nos sentirmos prontos após estudar, após refletir, reflexionar, após fazer todos os cursos de mecanização, quando nos sentirmos seguros, abandonar tudo e nos deixarmos guiar pela intuição inspirativa. Por que intuição inspirativa? Intuição é que vem do âmago do nosso ser, do livro oculto em nós. E inspiração de outros seres que se encontram em torno de nós, a quem agradecemos tanto os seres que compõem a nossa consciência,
quantos seres incontáveis que estão aqui nos inspirando, outros nos sustentando, que são os elementais, e outros tantos vibrando, torcendo, para que tudo saia a contento, para que as palavras possam trazer esperanças, gerar estímulos, trazer o consolo, o conforto e muitas situações porvindouras para ampliar o entendimento a partir da consciência do mundo mental, intelectivo, emotivo e espiritual, e aqui nas instâncias menores, nós chamamos de psíquico-emocional, perispiritual e físico, para facilitar a compreensão. Costumamos, nas orações, rogar a Deus bênçãos. Até então, sequer eu sabia o que significava bênçãos. Lembrava de uma das máximas de nosso Mestre Jesus, quando ele dissera-nos: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Agora chega mais perto. Vamos conversar um pouquinho. Então, quando Jesus menciona tal informação, traz tal notícia, essa boa nova para nós outros, e eu cheguei a pensar um tanto mais e fui estudar. Encontramos com Ramatiz, como vocês já ouviram nessa série, com Emmanuel, que bênçãos significam oportunidades de trabalho no bem. Porque se Deus trabalha até hoje e o Cristo trabalha também e convida-nos a serem seus imitadores, é justo que estudemos pelo menos as 9 leis morais da terceira parte da obra O Livro dos Espíritos e a 10ª que sintetiza as 9. Nós vamos perceber que a primeira lei é a lei de adoração, por intermédio da qual nós vamos reconhecer os potenciais intrínsecos à paternidade cósmica, ou seja, a onisciência, a suprema sabedoria, a onipresença está em todas as coisas e a onipotência, o poder de alterar todas as coisas que for do seu agrado ou conforme as leis, porque a onisciência determina as leis, o que será feito. A onipresença está na cena para a execução e a onipotência determina tal execução. Então é lícito você imaginar que antes de começarmos alguma coisa, precisamos estabelecer objetivos, normas, leis, regimentos. E depois irmos para a ação, juntar os elementos e depois executar essa ação. De modo que eu percebi na segunda lei da obra citada, o Livro dos Espíritos, trabalho. Então, o que eu posso pedir a Deus, já que o programa de hoje é a cada um conforme as suas obras, a máxima das máximas. Então, Deus não premia, também não pune, não impõe, não obriga. Ele convida-nos, estabelece critérios, que são as leis, fornece, além das leis, a matéria-prima, e está na cena conosco para potencializar-nos, capacitar-nos na ação. E a terceira lei é a lei de reprodução. Nós vamos reproduzir alguma coisa que está nos estatutos divinos. E nesses estatutos divinos, consta-nos, como co-criadores que somos, como parceiros da paternidade cósmica.
Então, nada receberemos de grátis, sem o esforço bem direcionado, que será um dos programas futuros. Então, se é a cada um conforme as suas obras, se bênçãos significam oportunidade de trabalho no bem, e trabalho é a segunda lei, e a partir da terceira lei nós vamos reproduzir alguma coisa. Então é lícito pensar que, além de pedir trabalho, porque a oração é para louvar, eu reconheci a paternidade cósmica, os seus potenciais. Agora, pedir, eu peço trabalho, porque é a cada um conforme as suas obras. E o que nós chamamos de agradecer é colocar em pauta, na prática, na ação, o trabalho que solicitei. Então, quando pedimos ao Senhor Supremo que ajuda-nos no processo da autocura, por exemplo, o máximo, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, o máximo que ele permite que os seus emissários façam é nos inspirar, se ainda não temos as intuições, que são as boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. Se o Espírito é a síntese de todas as vivências, naquilo que experienciou, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Mas nem tudo sabemos, porque somos muito jovens em se tratando da criação. Porque se já temos quase a idade do universo, segundo Joana de Ângeles, e já sabemos fazer alguma coisa, conforme também foi o dizer de Sócrates. E eu poderia acrescentar às palavras de Sócrates, sem ousadia, mas com humildade, serenidade, naquilo que já compreendo, eu posso afirmar que quase nada sei. Mas naquilo que ainda não experienciei, só sei que nada sei. De modo que temos, como espíritos imortais, a mente como uma emanação da nossa consciência como espíritos. Esse ser que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E para gerenciar a mente, então o gerente esclarecido dessa mente é o Cristo, que vai expressar as ordens do arquiteto cósmico em nós, o Espírito, a nossa consciência. E nesta espaçonave, neste laboratório chamado mente, os pensamentos vão ser personificados como nossas capacidades criativas, ou o pensamento como capacidade criativa a ser colocado em ação. Então, o Cristo ou a vontade, que é a gerente esclarecida da mente, Cristo interno e vontade são sinônimos, mentor e anjo da guarda, idem. Ao executar a intuição recebida da essência consciencial do Espírito, da superconsciência, quando ele aproxima-se da mente, ele veio com esse conteúdo em seu interior, como se estivesse fecundado, gestado e agora vai dar à luz. E esse conteúdo vai transformar-se em pensamentos. Pensamentos que vão se unir para formar as ideias, que vão se unir para formar os planos. Você lembra, quando falamos do processo de autocura, consta na página 348 do livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, que as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes.
que estimula os complexos campos celulares, harmoniza-os e aumenta-lhes a produtividade. Então, a primeira coisa que precisamos pensar é fazer alguma coisa por nós mesmos, já que nem os seres cósmicos, nem os espíritos como Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e tantos outros, nem os encarnados são responsáveis pela nossa paz íntima, pela edificação de nossa paz íntima e pela conquista do infinito que almejamos. Nem pelo processo da autocura, nem pelo nosso processo de evolução em espiral ascendente. De modo que, se o máximo que Deus permite que seus emissários façam é nos inspirar, trazer diretrizes daquilo que ainda não sabemos, porque a primeira atitude é buscarmos em nossa essência consciencial as referências para a execução do plano. Caso não encontremos, receberemos inspirações. E, ao mesmo tempo, na obra A Gênese, no capítulo 11, no item 11, narra que Deus fornece os materiais. A matéria-prima cabe a nós, cabe ao Espírito, de acordo com a sua inteligência, usar esse energismo. E conforme consta na questão 613 do Livro dos Espíritos, cada ser organizado, de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar esses conteúdos, tanto a matéria-prima quanto as leis, vai assimilar uma porção de princípios inteligentes do universo, de espíritos na sua origem, que conforme a obra A Gênese, no capítulo 6º, com Camille Flammarion psicografando a sua própria consciência como Galileu, que não existe nada em a natureza, desde uma molécula, um inseto, um embrião, todos são constituídos de uma porção deste elemento primordial. Assim, vamos começar uma proposta a partir dessa série de autocura, de autopacificação, de autoamor, de autoperdão. Porque se não estivermos bem conosco mesmo, como vamos executar a próxima etapa, que seria o próximo programa, que é a parábola dos talentos? Porque se estamos bem, alguém vai nos confiar talentos para que haja uma promoção. Mas você percebe que a partir de agora já estamos recebendo esses talentos. Porque quando a nossa vontade em plano menor, os nossos desejos, como almas encarnadas, como frações de nossa realidade, como espírito imortal, que vamos falar mais adiante, para ser mais exato, no 4º programa dessa série, estamos no 1º ainda. Então nós vamos perceber que das nascentes mais profunda dos nossos desejos, ou a partir dos simples desejos, quando intencionamos de maneira honesta, com humildade, com sinceridade e intencionando fidelidade na ação, na aplicação dos recursos, no plano consciente, usando o centro coronário, que está a serviço dele a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa e a nossa memória, aquilo que já possuímos, o que temos acesso para começar a nossa construção, aquilo que já lembramos. E quando nos munimos destas potencialidades, entramos em conexão com o Cristo interno, que vai trazer das boas resoluções tomadas pelo Espírito, das virtudes somadas que compõem a superconsciência, que vão ser acionadas, e com elas o centro coronário, porque elas o compõem. As 12 mais nobres compõem os ministros diretores, o centro consciencial
deste lótus de 1000 pétalas. As 960 periféricas, os agentes construtores. Então, os ministros diretores vão assimilar das inspirações cósmicas, se ainda não as tivermos, as diretrizes, as inspirações, as leis. E os agentes construtores, a matéria-prima. E o Cristo interno encarrega-se de trazer para o mundo mental. Quando se achega no mundo mental, as leis se transformam na capacidade criativa, o pensamento. E, ao mesmo tempo, esse energismo vai transformar-se no plasma que vai dar forma às figuras de nossa imaginação. Por isso depende do nosso conhecimento. É o espírito, de acordo com a sua inteligência, daquilo que ele pretende. E venha cá, vamos pensar. Sem inteligência de alguma coisa que você deseja construir, você consegue imaginar alguma coisa? Então, primeiro precisamos ter noção daquilo que queremos. Se é a cura, para quê? Com o mesmo comportamento que eu adoeci, sem mudar esse comportamento, eu não vou conseguir curar-me. Por exemplo, hoje mesmo alguém entrou em contato pedindo socorro para a execução de uma cirurgia bariátrica. E eu disse, por que não a reeducação ao invés desta violência sem proveito? Porque se não houver uma reeducação psicobiofísica, moral e espiritual, de nada adianta reduzir o estômago. Por um tempo, vai até parecer dar certo se eu não entrar em depressão e podendo chegar até as vias de fato dos suicídios que acontece em muitos casos. Se eu tiver a inteligência do que vou fazer, só de mastigar mais eu já como menos e vou ter a mesma saciedade. E para isso eu preciso apenas de disciplina. Se eu estabelecer um critério de mastigar de 30 a 80 vezes, eu preciso cumprir, ser fiel. Eu vou receber as inspirações, as intuições, vou receber as diretrizes, a matéria-prima, mas eu preciso de minha parte ser fiel. Então, disciplina, paciência, perseverança, e na mastigação eu vou mentalizar o peso ideal, a silhueta, a leveza, a resistência, tudo que eu gostaria no corpo a ser reconstruído. E se eu mastiguei de 30 a 80 vezes 100 gramas, vale por 1 quilo, quando eu comia chutando para a esquerda e para a direita e mandando para o gol. E quando fazemos isso, menos alimentos no estômago. E segundo Miramês, o ser humano precisa mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. A saciedade está na boca. Então, esse tempo mais vasto que eu fiquei com os elementos e alimentos na boca, eu já me senti saciado. Menos alimentos no estômago, órgão sem função, atrofia. Então, o estômago vai encolhendo gradativamente, já que não tem aquela quantidade de antes. E água, líquidos, nem pensar. Meia hora antes, no máximo, o ideal é 1 hora antes, até aí, líquidos. E não é de qualquer maneira, já vamos falar como fazer. E no mínimo, 1 hora depois. O ideal é 2 horas depois. A hora da refeição é a hora da saliva, das enzimas produzidas nesse universo das glândulas salivares, aquilo que eu mentalizei, aquilo que eu desejei. Eu estou passando a informação e criando, por intermédio da personificação dessas leis hormonais,
que vai dialogar com os alimentos e direcioná-los para cumprir o nosso intento. E como você vai trazer esse líquido? Não mais pegar um copo, uma xícara cheia de água e sorver de uma vez, de um gole só. É assim. Então a água se sorve em goles. A cada 20 minutos, mais ou menos, um gole. Eu mastigo, eu mentalizo, eu qualifico a água, tanto a que eu estou sorvendo, quanto a água do organismo inteiro. Eu estou mentalizando, quando eu abro e fecho a boca como se estivesse mastigando a água, mais de 35 milhões de pequenas glândulas se abrem e começa a receber o energismo, o plasma divino, a bioenergia, a lei e a vitalidade que está na água, que não precisa passar pelo corpo físico, entra direto no que nós chamamos de modelo organizador biológico, o corpo vital. Somente a parte mais densa vai entrar na carruagem física. Está percebendo a necessidade da inteligência para que eu possa imaginar o que pretendo? A noção daquilo que eu vou precisar para construir o que almejo. Depois que eu aciono a inteligência, aciono também a minha capacidade criativa, que é o pensamento, que é a lei que vai determinar segundo a qualificação que eu der de acordo com os sentimentos empenhados na ação, com as intenções. E, ao mesmo tempo, o energismo, a matéria mental, o fluido universal ou a bioenergia vai dar forma às figuras de minha imaginação. Então, o energismo que eu trouxe do fluido cósmico para plasmar, para dar forma aos pensamentos, segundo os meus sentimentos, para a formação das ideias. E agora, ideias enobrecedoras, eu vou fazer com elas planos de futuras ações benéficas. E essas ideias e planos são portadores das energias equilibrantes, que têm o poder de estimular os complexos campos celulares para o que pretendo, harmonizá-los, novas leis, novos hormônios, e aumentar-lhes a produtividade, porque eu estou trazendo novas diretrizes e a matéria-prima. De modo que, quando intencionamos fazer alguma coisa, fazer um bolo, por exemplo, no mínimo eu preciso ler a receita. Conhecer, ter uma familiaridade com os ingredientes, com o forno, com todos os utensílios que eu vou usar para executar a ação. Muita coisa? Tenha calma. Respira fundo. Tome ar. É hora do mergulho. A máxima das máximas. A cada um segundo suas obras. Eu espero você no próximo programa, onde nós vamos falar da parábola dos talentos. Vamos relembrar o que falamos neste, rapidamente, e começar a execução mais detalhada desse projeto na parábola dos talentos. Abraço de luz e paz a vocês, telespectadores e internautas, a Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, e tudo e todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, nos ajudam na propagação dessa mensagem. Muita paz. Namastê.